Olá, pessoal, bem-vindos a mais um evento aqui na Qualis, comigo, o professor Gustavo Musi. E nesse evento nós vamos falar aí de um assunto que não é importante, não, é essencial para quem está estudando para concursos em geral, viu? Mas principalmente para quem estuda para concursos aí na área fiscal, tribunais, área de controle, tribunais de contas em geral, que são leis orçamentárias. Mas eu digo que é um assunto que cai em qualquer prova de concurso praticamente. Por quê? Porque às vezes isso cai expresso no edital. Então, dentro de administração financeira orçamentária, de orçamento público, tem lá leis orçamentárias ou instrumentos de planejamento, ok? Mas tem vezes que isso cai também dentro, por exemplo, de administração pública. Outras vezes cai dentro de direito constitucional, na parte que trata lá sobre tributação e orçamento. E às vezes está ali de forma, não digo que esteja fora do edital, mas está de forma implícita, né? Quando, por exemplo, fala organização, funcionamento da administração pública. E fora que é importante, como cidadão, nós sabemos como é que isso funciona. Mas eu sei que você aqui você não está interessado como cidadão, você está interessado como concurseiro, né? É saber o que as bancas cobram. É isso que nós vamos trazer aqui para você, tá? Esse assunto, leis orçamentárias, é importantíssimo que você tenha uma boa noção. Você vai estar se preparando aí para vários concursos, tá certo? Eu preparei aí o material, nós disponibilizamos aí para você. Se você ainda não baixou, corre lá, baixa. E acompanhe também pelo material. O material, inclusive, ele está bem completinho. Eu vou conseguir falar no material em pontos que aqui na minha apresentação não vou chegar a falar, tá certo? Então vamos lá, vamos à aula, que é o que vocês querem. Chega de blá blá blá. Leis orçamentárias, então, vamos começar falando do processo orçamentário. Veja, quando a gente fala do processo orçamentário, nós estamos falando de todo o processo que envolve a elaboração do orçamento no Brasil, tá? O Brasil, ele adotou o chamado orçamento-programa, no qual você tem os recursos previstos no orçamento atrelados a metas que devem ser alcançadas. Lembra? O orçamento-programa se caracteriza por haver metas e objetivos estabelecidos previamente e que deverão ser alcançados com aqueles recursos despendidos. Tá? Aí a Constituição, no artigo 165, ela vai falar para a gente de 3 leis orçamentárias, 3 instrumentos de planejamento que vão aí juntos definir o que nós chamamos de processo orçamentário. Então vamos lá para o slide. Ó. O artigo 165 da Constituição Federal, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal também, eles definem que o processo orçamentário no Brasil envolve a elaboração e aprovação de 3 leis distintas, que são os famosos Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, vulgo LDO, e a Lei Orçamentária Anual, mais conhecida como LOA. PPA, LDO e LOA. Guarde essa tríade. Guarde essas siglas porque são importantíssimas e nós vamos falar bastante aí sobre elas, tá certo? E existe uma hierarquia entre elas. Nós vamos ver aqui, acho que até coloquei aqui, deixa eu ver, coloquei. Ó. Nós temos lá, primeiramente elaborado o PPA, nós vamos falar de cada uma separadamente hoje, tá? Mas primeiro temos que ter essa visão geral. Primeiro é aprovado o PPA, com base no PPA a LDO, com base na LDO a LOA. Nós vamos ver que o PPA, o Plano Plurianual, ele estabelece uma espécie de planejamento estratégico do governo para 4 anos. Planejamento estratégico é uma expressão que a gente usa muito em administração pública, não é isso? Quem já estudou sabe, ou administração mesmo geral, a gente fala em planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um planejamento genérico, global, feito para valer por um período longo de tempo. Então, por exemplo, a empresa ela faz lá um planejamento estratégico para os próximos 5, para os próximos 10 anos. Aí, com base nesse planejamento estratégico, você faz um planejamento tático e, com base no planejamento tático, um planejamento operacional, tá? Essa relação não vale perfeitamente para as leis orçamentárias, não, mas o primeiro nível vale. Pense no PPA como um planejamento estratégico do governo para 4 anos. Aí, com base no que está no PPA, o governo vai fazer lá no final, ó, lá embaixo, ele vai fazer a LOA, Lei Orçamentária Anual, cada ano. E fazendo a ligação entre o PPA e a LOA, nós temos a LDO. A gente vai falar das funções dessas 3 leis aí. Ó. Antes de vermos cada uma individualmente, colocar aí 2 observações importantes. Primeiro, as 3 leis orçamentárias, elas seguem o mesmo rito de aprovação. Primeiro é votado na Comissão de Orçamento, depois no plenário. A Constituição Federal estabelece esse rito para a esfera federal, que diz que primeiro o orçamento vai passar pela Comissão Mista de Orçamento e depois passa pelo plenário do Congresso Nacional. Só que o STF já decidiu que estados e municípios também devem seguir essa mesma regra, por simetria constitucional.
Então, nos estados, a aprovação do orçamento passa por uma comissão, depois vai para o plenário. Em municípios, a não ser que o município seja muito pequeno, tenha muito poucos vereadores, também, se tiver um número razoável de vereadores, também vai ter uma comissão mista e depois vai para o plenário. É que tem municípios que, às vezes, eles têm lá só 9 vereadores, por exemplo, aí não tem comissão mista, tá? Mas pense em municípios maiores, ou nos estados, ou na União. Vai passar pela comissão de orçamento e depois vai para o plenário. Muito bem. Ó, estados, Distrito Federal e municípios devem seguir as mesmas regras gerais estabelecidas na Constituição Federal, conforme eu disse, mas podem definir datas diferentes para envio das propostas e aprovação. Então, isso também o STF já decidiu, que estados e municípios têm que seguir as mesmas regras que a Constituição estabelece para o orçamento na esfera federal, mas eles podem estabelecer prazos diferentes para o Poder Executivo mandar a proposta orçamentária e para o Legislativo votar. Outro ponto em comum nas 3 leis orçamentárias, qual que é? A proposta das 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, é sempre apresentada pelo Poder Executivo. Na esfera federal, o presidente da República, que apresenta, na esfera estadual, o governador, na esfera municipal, o prefeito. Então, o Poder Executivo apresenta a proposta do PPA, apresenta a proposta da LDO, apresenta a proposta da LOA, nos prazos que nós vamos ver adiante. E aí, o Poder Legislativo é responsável por receber essas propostas, discutir, alterar o que ele acha que tiver que alterar, aprova e devolve para o Poder Executivo sancionar, tá certo? Então, guardando que isso aí vale para as 3 leis orçamentárias. Último ponto importante, antes de começarmos a falar aí do PPA. Embora essas 3 leis sejam chamadas de leis orçamentárias, no sentido amplo do termo, somente uma é o orçamento de fato. E qual que é? É a última. Aquela que está em azul mais claro ali, ó, embaixo, a LOA, que define os recursos a cada ano, né, que serão utilizados para se atingir as metas do PPA. Tá? Então, quando a gente fala de orçamento somente, eu estou falando da LOA, da Lei Orçamentária Anual. PPA e LDO não é orçamento, professor? No sentido estrito do termo, não. Elas são importantes para que depois se aprove o orçamento. Elas vão preparar a elaboração do orçamento, mas elas não são orçamento propriamente dito. É só a LOA, tá certo? E aí qual que é a lógica? Veja, é importante você ter essa lógica genérica, essa lógica, ter essa visão geral. Eu sempre falo, qualquer assunto, quando você vai estudar, o importante é você ter primeiro uma visão geral para depois você entrar em detalhes, tá? Porque até os detalhes ficam mais claros, o porquê das coisas. Pense o seguinte, o governo ele faz um planejamento de 4 anos no PPA, nós vamos ver. E aí, todo ano, ele tem que reservar recursos para atingir essas metas e esses objetivos que foram estabelecidos no PPA, tá certo? Por quê? Porque sem dinheiro você não faz nada na vida. O governo também não. Então, o governo tem lá, coloca no PPA, quero construir não sei quantas escolas, quero construir não sei quantos hospitais, quero investir mais na segurança, quero reduzir a criminalidade, quero construir portos, aeroportos, tudo está no PPA, para fazer em 4 anos. A cada ano ele tem que destinar recursos para isso, senão fica que nem o cara que fala, ah, eu quero estudar para concurso, eu quero passar no concurso, mas não investe, né? Comprando um bom curso, não investe tempo estudando, vai ficar só no sonho, tá certo? Então a mesma coisa no caso do governo. Não adianta fazer um planejamento lindão no PPA se todo ano ele não reservar recursos para buscar essas metas e esses objetivos. E esses estão onde esses recursos? Lá embaixo, ó, na Lei Orçamentária Anual. A LDO nós vamos ver que ela serve de intermediária, tá? Tanto é que se o orçamento tivesse que funcionar só com 2 leis, a lei que nós eliminaríamos aí seria a LDO. Ela tem sua importância, mas a importância dela é mais instrumental. Ela vai aí facilitar a elaboração do orçamento. Mas as leis que nós podemos dizer que são substantivas do orçamento, que são as mais importantes, são o PPA e a Lei Orçamentária Anual. A LDO vai fazer a ligação entre elas, tá? Vamos lá, então. Continuando, ó. Vamos falar, então, da primeira lei, que é o Plano Plurianual, o PPA. Acompanhe comigo, eu vou ler, depois eu explico. Ó. O Plano Plurianual, PPA, ele tem validade de 4 anos, traçando um planejamento de médio prazo para as ações da administração pública. De acordo com o artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal, a lei que instituir o Plano Plurianual deverá estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Vejam, fiz questão de colocar aqui o texto da Constituição, porque ele costuma cair com bastante frequência em provas, tá? Nós vamos ver que o que a Constituição está dizendo é algo bastante simples, mas ela usa alguns termos técnicos aí que nós vamos aí destrinchar.
Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, o PPA, ele tem duração, ele tem validade de 4 anos. É um planejamento daquilo que o governo pretende fazer nos 4 anos seguintes. Além disso, o PPA, nós dizemos que ele é DOM 4. Por quê? Acompanhe lá comigo, ó. Guarde a sigla PPA e DOM 4. PPA e DOM 4. Por que DOM 4? DOM são as iniciais de diretrizes, objetivos e metas. E 4 de 4 anos. Então, no plano plurianual, o governo vai colocar as diretrizes, os objetivos e as metas dele para os 4 anos seguintes. Veja que a Constituição vai do mais genérico para o mais específico, né? Diretriz é algo bem geral. É aquilo que são as prioridades, vamos dizer assim, do governo. Aquilo que vai orientar o governo em linhas bem genéricas. Objetivo já é algo mais específico. É aquilo que o governo pretende alcançar em cada área. Então ele vai definir objetivos na área da educação, na área da segurança pública, na área da saúde, na área de investimentos e por aí vai. A meta é ainda mais específica. A meta ela pode ser definida como a quantificação do objetivo. Tá? Então, por exemplo, o governo tem por objetivo reduzir a criminalidade nas cidades brasileiras. Ótimo, bom objetivo, né? Mas eu tenho que estabelecer um parâmetro mais concreto. Um parâmetro que eu possa saber se ele está indo ou não no caminho certo. Senão, reduz em um crime no ano, né? No país todo, eu digo, não, o governo vai dizer, não, atingimos a nossa meta, que era reduzir a criminalidade. Ora, a ideia com certeza não era essa. Então o governo tem que deixar claro em quanto quer reduzir a criminalidade. Quais crimes? É no país todo, nas regiões metropolitanas, como é que é isso? Né? Então ele vai colocar isso em metas. Por exemplo, reduzir em 20% os índices de crimes violentos nas cidades com mais de 50 mil habitantes. Um exemplo de meta. Né? Na área da saúde, o governo tem por objetivo reduzir a mortalidade infantil. É um objetivo. Agora ele tem que quantificar isso. Reduzir, por exemplo, em 30% a mortalidade infantil nos próximos 4 anos. Aí ele está quantificando. Outro objetivo seria melhorar a qualidade do ensino. Eu tenho que quantificar isso. Por exemplo, melhorar em 20% o desempenho dos alunos nos testes tais, tais e tais. Então veja que a Constituição coloca do mais genérico, diretrizes, para o mais específico, metas, passando pelos objetivos. DOM, para 4 anos. PPA, nós vamos ver, vamos falar de prazos daqui a pouquinho. Nós vamos ver que o presidente ele encaminha a proposta de PPA no primeiro ano de governo e ela vai valer, depois de aprovada, por 4 anos. Tá. O que mais? Voltando lá no texto. De acordo com o artigo 65, parágrafo 1º da Constituição, a lei que instituir o plano plurianual deve estabelecer de forma regionalizada. Por quê? Porque o país ele tem muitas diferenças, não é isso? O Brasil é um país continental. Você tem, então, muitas diferenças sociais, econômicas, de uma região para outra do país. Então é importante que as metas sejam estabelecidas levando em consideração essas diferenças. Senão fica um monte de engravatados em Brasília, estabelecendo metas uniformes para um país que só existe na cabeça deles. Então é importante que, de fato, se respeite essas disparidades, essas diferenças que ocorrem em qualquer grande país, como no caso do Brasil, né? E que aqui acaba sendo agravado por fatores históricos, de desigualdade e por aí vai. Então é importante que essas metas sejam regionalizadas. As diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Aí vem para o outro quadro que eu queria mostrar aqui para você. Ó. As despesas que devem constar do PPA. Devem constar diretrizes, objetivos e metas para esses 3 tipos de despesas aí. Ó. Primeiro, despesas de capital. O que são despesas de capital? Despesas de capital, basicamente, são despesas com investimentos e inversões financeiras. Professor, não entendi nada. Explique melhor. Explico. Investimentos são despesas que o governo tem com a criação de um bem ou serviço público novo. Exemplo, construção de um hospital, construção de uma escola, construção de um aeroporto, duplicação de uma rodovia, tudo isso são investimentos. Né? Construção de uma rede de coletora de esgoto, investimento. O governo está criando algo que não existe. Isso é despesa de capital. Também ocorre a despesa de capital quando o governo ele gasta dinheiro com a compra de algo que já existe no mercado. Exemplo, o governo compra um imóvel já pronto, ao invés de construir, ele vai lá e compra, tá certo? O governo vai lá e compra ações de uma empresa que já existe no mercado. Também é considerado despesa de capital porque também está aumentando o patrimônio público, concorda?
O governo aumenta o patrimônio público ou comprando algo ou construindo. Essas são despesas de capital. Comparando com a nossa vida, o que seria uma despesa de capital na sua e na minha vida? Sei lá, você faz um financiamento para comprar um imóvel. Aí todo mês você tem que pagar lá a prestação do imóvel, não é isso? Isso aí é uma despesa de capital, é um investimento. Você financia o carro, ou compra à vista, não importa. Aquele valor que você está despendendo para adquirir o veículo é uma despesa de capital. Você está comprando aquilo para aumentar o seu patrimônio, tá certo? Mesma coisa no caso do governo. Só que nós não podemos nos esquecer que quando você faz uma despesa de capital, quando você compra ou adquire algo, você vai ter que ter dinheiro para manter aquilo. E aí que entra a segunda categoria de despesas. Ó, além das despesas de capital, o PPA também deve conter as despesas de custeio delas decorrentes. Despesa de custeio é despesa para manutenção de algo que já existe. Então é aquela ideia. Não adianta eu querer comprar um carrão, uma Ferrari, trabalhar anos a fio, guardar dinheiro para comprar uma Ferrari, se quando eu comprar eu perceber que eu não tenho dinheiro para pagar a IPVA dela, não tenho dinheiro para pagar o combustível que ela gasta muito, o seguro, não é isso? Então eu tenho que me preocupar não só com a minha despesa de capital para adquirir a Ferrari, mas também com a despesa para mantê-la depois que eu tiver. Mesma coisa no caso do governo. Para evitar, ainda bem que isso nunca ocorreu, né? Só uma hipótese, tá certo? Mas para evitar, vamos imaginar por hipótese, que um determinado município, aí, por exemplo, receba recursos para construir um hospital, e aí ele construa aquele hospital modernoso, com os melhores equipamentos, e aí a hora que vai colocar para funcionar, ele percebe que não tem dinheiro para pagar o pessoal que vai trabalhar no hospital, não tem dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, as demais contas de consumo, não tem dinheiro para comprar medicamentos. Não adiantou nada, é isso? Mesma coisa, o cara que compra Ferrari sem ter dinheiro para manter vai ter que devolver. Então, por isso que a Constituição diz, além de ter as despesas de capital, também deve ter no PPA as despesas de custeio que decorrerão dela. Só que, além disso, a gente não pode esquecer que o governo já tem as despesas atuais, concorda? E aí entra na terceira categoria, ó, despesas dos programas de duração continuada. Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal até vai definir um programa de duração continuada como aquelas despesas correntes ou de custeio que se estendem por mais de 2 exercícios financeiros. Mas não precisa se preocupar com essa definição agora. Pense nos programas de duração continuada como aqueles programas que o governo tem sempre, aquelas despesas do dia a dia. Então, antes de eu me preocupar em comprar Ferrari, e antes de me preocupar se vou ter dinheiro para manter a Ferrari, eu tenho que ver se eu estou pagando minhas contas atualmente, não é isso? Se eu moro de aluguel, se eu estou conseguindo pagar meu aluguel, se eu estou conseguindo pagar minha água, luz, telefone, por aí vai. Aí depois eu penso em fazer despesas de capital. Então a lógica é a mesma. Dessas 3 categorias aí, qual delas que você acha que o governo vai colocar mais recursos? Vai prever mais despesas? É justamente na terceira categoria, que é a despesa para manter o que ele já tem. É isso? Como acontece com a gente também. A maior parte da sua renda, a não ser que você receba muito aí, a maior parte da sua renda vai para você pagar suas contas. E claro que você tem que se procurar poupar um pouco, mas normalmente que você poupa uma pequena parte da sua renda. Mesma coisa no caso do governo, tá certo? Então olha só, tem que guardar essa expressão. Tem que estar no PPA as despesas de capital, as de custeio delas decorrentes e dos programas de duração continuada. Guarde isso, para os 4 anos seguintes, tá certo? Então o governo ele vai dizer, olha, nos próximos 4 anos eu quero construir 100 escolas, quero construir 500 delegacias de polícia, quero construir 20 hospitais, quero construir 2 aeroportos, tudo isso ele coloca no PPA. Isso vai me custar não sei quantos bilhões de reais. E a construção disso vai gerar a mais um gasto, sei lá, de 10 bilhões de reais por ano a mais para eu poder manter. E além disso, tem as despesas que eu já tenho hoje. Tudo isso tem que estar no PPA. Mas veja que está dizendo uma coisa bem simples, né? O governo tem que colocar no PPA as despesas que ele já tem, as despesas para comprar as coisas ou construir as coisas novas e mais a despesa para manter aquilo de novo que vai vir, ok? Continuando, vamos lá. Pense então no PPA como esse planejamento do governo aí de médio prazo, de 4 anos. Ó, algumas observações importantes sobre o PPA. Primeiro, ele é instrumento de aplicação do orçamento-programa, como eu já disse para você, tá? Lembra, o orçamento-programa, ele se caracteriza por você ter metas associadas aos recursos do orçamento. Então, o orçamento-programa diz, ó, tá aqui, governo, para você gastar tanto em tal área e com isso eu quero que você produza tais resultados. Isso é orçamento-programa. Esses resultados são previstos no PPA. O que mais? O PPA é estruturado na forma de programas de governo, cada um com suas metas e objetivos. Toda despesa, inclusive, ela está ligada a um programa de governo específico.
é o que a gente chama de classificação funcional programática da despesa. E a despesa do governo lá no orçamento, ela tem um número compridão, um número enorme. Um pedaço desse número indica o número do programa. Aí eu vou lá no PPA com o número daquele programa e acho quais são os objetivos e metas que eu quero alcançar com aquela despesa. É que eu sempre falo, o governo sempre tem que ter essa visão de onde ele quer chegar. Senão, ele não sabe nem por onde caminhar, não sabe nem por onde ir. Continuando. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual. E aqui parece que uma certa contradição semântica na Constituição. Né? Por que eu digo que parece que uma certa contradição? Porque eu falei para vocês que o investimento ele faz parte das despesas de capital, não é isso? Sim. E a Constituição diz que as despesas de capital para os 4 anos têm que estar no PPA. Então, como é que está dizendo, a própria Constituição está dizendo ali na frente, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro pode começar sem prévia inclusão no PPA? Não é todo investimento que deve estar no PPA? É que, na verdade, não é bem assim. Né? A gente tem que pensar que 4 anos é muito tempo para um planejamento. Eu sempre gosto de comparar. Há 4 anos atrás, você imaginava que sua vida estaria exatamente da forma como está hoje? Você pensaria que você estaria estudando, aqui estaria assistindo um evento da Qualis? Não, porque a Qualis nem existia, né? Então você não tinha planejado isso, tá certo? Mesma coisa o governo. Agora multiplica essa dificuldade da gente programar a nossa vida por sei lá quantos milhões, que é o número de brasileiros que existem no país. Então o governo, esse planejamento dele para 4 anos está sujeito a muitas reviravoltas, a muitas alterações. Então podem surgir, no meio desses 4 anos, investimentos que não estavam previstos inicialmente. O que a Constituição está querendo dizer é, se ele puder ser executado dentro do próprio exercício financeiro é um período de tempo que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, se aquele investimento ele puder começar e terminar dentro do mesmo ano civil, não precisa incluir no PPA. Agora, se a execução dele começar num ano e terminar no outro, ainda que a obra dure menos de um ano, tá? Por exemplo, começou em novembro de um ano e terminou em fevereiro do outro, durou menos de um ano. Mas passou de um exercício financeiro para o outro, ultrapassou um exercício financeiro. Aí tem que incluir no PPA antes de começar a obra, tá certo? E o PPA ele pode ser alterado a qualquer momento, com qualquer planejamento que se preze, né? Que tem que se adaptar às mudanças, também o plano plurianual pode ser alterado pelo governo. Aí o presidente manda a proposta para o Congresso e o Congresso aprova essa alteração, se for o caso. O que mais? Ó, as disposições do plano plurianual têm caráter informativo e de orientação, mas não tem caráter impositivo nem autorizativo. O que é isso? O PPA ele informa para a sociedade, informa para o legislativo e obriga o executivo a fazer um planejamento daquilo que se espera fazer nos próximos 4 anos. Mas o fato de ter sido aprovado o PPA significa que o governo está obrigado a fazer tudo o que está lá? Não. Sob pena de crime de responsabilidade, por exemplo? Não, tá? Outra coisa, foi aprovado o PPA, aí o governo já pode sair gastando, fazendo todas aquelas obras, gastando em tudo aquilo que está ali? Ainda não. Essa autorização para o gasto tem que estar na lei orçamentária anual, que é aquela lá de baixo. Ó. Aliás, guarde isso. A única lei que autoriza gastos, de fato, é a lei orçamentária anual, tá? Ela que vai dar a última palavra e dizer se aquele recurso vai ser gasto naquele ano ou não. Muito bem. O que mais sobre o plano plurianual? Tá lá. Prazos para elaboração e aprovação, eu coloquei da LDO, mas é do PPA, Lei ECI PPA. Tá? Copiei e colei, esqueci de mudar. Ó, as 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, elas têm 2 prazos importantes. Esses prazos que eu vou dizer para vocês são da esfera federal, porque estados e municípios podem estabelecer prazos diferentes, tá? Normalmente não muda muito, mas pode ser um mês depois, um mês antes. Esses prazos aí são para a esfera federal. Então vamos ver, e aí tem um prazo para o Poder Executivo mandar a proposta, porque lembra, as 3 leis orçamentárias, quem manda a proposta é o Executivo. E tem um prazo para o Poder Legislativo discutir e aprovar essas propostas. Vamos ver no caso do PPA como é que funciona. Tá lá, ó. Prazos para elaboração e aprovação do PPA, leia-se PPA. Primeiro, encaminhamento da proposta pelo Presidente da República. O presidente tem até 31 de agosto do 1º ano de mandato para encaminhar a proposta do seu PPA para o Congresso. A Constituição ela não usa, na verdade quem define esse termo é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E ele não define esse prazo aí dizendo 31 de agosto. Ele fala que o presidente da República tem até 4 meses
antes do final do primeiro ano de mandato para encaminhar a proposta do PPA. Se você contar 4 meses antes do final do primeiro ano, vai dar 31 de agosto. Tá? Então ele tem até 31 de agosto para mandar a sua proposta para o Congresso. Em outras palavras, o cara foi eleito presidente, ele vai ter 8 meses para preparar a sua proposta de PPA. Aí mandou para o Congresso. O Congresso tem um prazo para aprovar esse PPA? Tem. Ele tem até o final do primeiro ano. Veja que é relativamente curto o prazo, né? Tem cerca de 4 meses o Congresso tem para discutir, alterar o que ele acha que tem que alterar, aprovar e devolver para a sanção do presidente da República. E, na verdade, a gente fala até o final do ano, mas, na prática, ele vai ter até o dia 22 de dezembro somente. Por quê? Porque a sessão legislativa ela termina no dia 22 de dezembro. Não aconselho você procurar ninguém, nenhum deputado e senador no dia 22 de dezembro, você não vai achar mais ninguém. Está todo mundo lá preparando já a ceia de Natal em casa, né? Mas, formalmente, o Congresso funciona até o dia 22 de dezembro, tá certo? E aí, qual que é a ideia? Aprovou o PPA até o final do primeiro ano do mandato, ele vai valer a partir do segundo ano de mandato. Então, a ideia é que ele vale a partir do segundo ano. E aí, veja que tem algo interessante. Quanto tempo é o mandato do presidente da República? 4 anos. Quanto tempo é o prazo de validade do PPA? 4 anos. Só que não são períodos coincidentes. Por quê? Porque o presidente ele não encaminha a proposta do PPA dele até 31 de agosto do primeiro ano do mandato? Sim. O Congresso não tem até o final daquele ano para aprovar? Sim. E não passa a valer só a partir do segundo ano? Sim. Então o plano plurianual ele vai valer a partir do segundo ano de mandato, vai até o final do mandato do presidente e ainda alcança o primeiro ano do mandato subsequente, tá certo? E aí no mandato subsequente o ciclo recomeça. O cara que é eleito, seja o mesmo presidente antes ou outro, tem até 31 de agosto, do final do primeiro ano de mandato, para mandar a proposta, o Congresso até o final do ano para aprovar e vale a partir do segundo ano. Então veja que eu já cansei de ver questões de prova perguntando se o período de vigência do PPA coincide com o mandato do presidente da República. A resposta é não, porque apesar de ambos serem de 4 anos, o PPA ele começa a valer a partir do segundo ano do mandato, e não a partir do primeiro ano. Ficou claro? Sobre PPA, é isso que você tem que saber para a prova. Na verdade, é só isso que a Constituição fala, o ato das disposições constitucionais transitórias também, tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela falaria sobre o PPA no seu artigo 3º, se eu não me engano, que foi vetado à época pelo presidente da República. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal não fala nada sobre PPA. O que nós temos sobre isso é o que está na Constituição, o que está no ato das disposições constitucionais transitórias. Ficou claro? Então, agora nós vamos passar para a segunda lei orçamentária, que é feita a partir do PPA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Olha só o que eu coloquei lá para você. Ó. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, funciona como uma intermediária entre o planejamento governamental de médio prazo do PPA e o orçamento propriamente dito expresso na Lei Orçamentária Anual. É aquilo que nós já vimos, ó, voltar lá. Ó. A LDO ela vai ficar no meio entre o PPA e a LOA, entre o planejamento do plano plurianual e a execução, os recursos previstos na LOA. Tá. O que mais? Tanto a Constituição Federal como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai falar bastante da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que na verdade é a Lei Complementar 101 de 2000. Tanto a Constituição como a LRF, elas trazem disposições sobre a LDO. Vamos ver um pouquinho o que a Constituição fala sobre a LDO. A Constituição fala pouquinho, fala basicamente o que está no artigo 65, parágrafo 2º, inciso 2º, parágrafo 2º. Olha o que está lá. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão as diretrizes orçamentárias, e aí parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Olha só esse dispositivo constitucional, nós vamos ver que ele traz 4 funções para a LDO, de acordo com a Constituição Federal, tá? Que são as funções mínimas que essa lei deve ter de acordo com o poder constituinte. E aí, ó, eu destrinchei para você essas funções constitucionais. São 4. Primeiro, a LDO deve definir as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro subsequente. Vamos entender a lógica. No PPA eu não tenho planejamento para 4 anos? Sim, mas nem tudo aquilo tem a mesma prioridade. É que nem se eu falar para você, olha,
me fale tudo aquilo que você quer fazer nos próximos 4 anos. Vai fazer uma lista enorme, não é isso? Quer dizer que tudo aquilo ali tem o mesmo grau de prioridade, tudo aquilo ali você quer com a mesma intensidade? Não. Tem coisas que são mais prioritárias, então tem coisas ali que são médias, né? E tem outras coisas que você colocou ali, mas você sabe que provavelmente você nem vai conseguir fazer. Mas você coloca ali tudo que você pretende realizar. Então, a mesma coisa no caso do governo. O PPA, ele vai trazer, você viu, tudo que o governo pretende fazer, basicamente, nos próximos 4 anos. Aí, qual que é a ideia? A cada ano, porque a LDO é anual, a cada ano o governo define quais serão as metas e prioridades para aquele ano específico. Então, ele vai pegar daqueles 4 anos do PPA um pedacinho e dizer, ó, isso daqui nós vamos executar esse ano. O governo não tem que executar linearmente todas as metas que estão no PPA, né? Ah, ele quer construir 100 escolas, 20 hospitais e 200 delegacias de polícia. Ah, então quer dizer que ele tem que construir a cada ano 50 escolas, 5 hospitais e, quantos falei lá? Acho que 50, né? 50 delegacias de polícia. Proporcionalmente, 1/4. Não. Pode ser que no primeiro ano, sei lá, a segurança pública esteja, né, exigindo uma prioridade maior. Então ele pode construir, inclusive, todas as delegacias de polícia no primeiro ano. Aí no segundo, ele já vê qual é a outra prioridade. Por aí vai, tá? A cada ano ele vai fazer isso na LDO. O que mais? A LDO também deve orientar a elaboração da LOA. E daí vem o seu nome. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Elaboração tem o significado aqui de fazer a proposta. Então a LDO ela vai orientar como é que deve ser feita a proposta da lei orçamentária anual. Quem encaminha a proposta da lei orçamentária anual? O Poder Executivo, na esfera federal, o Presidente da República, não é isso? E aí ele vai fazer isso de acordo com o que foi estabelecido na LDO. Por exemplo, a gente já vai falar do anexo de metas fiscais, que a LDO deve trazer. Ali nesse anexo de metas fiscais tem as metas em relação a receitas, despesas, dívida pública, resultado primário e resultado nominal. Na hora de fazer o orçamento, o governo tem que levar em consideração essas metas, para procurar fazer com que essas metas sejam alcançadas, tá? Outro exemplo. A LDO, ela diz qual o prazo que os diversos poderes têm para mandar as suas solicitações de recursos, para que o Executivo junte tudo num documento só e encaminhe para o Congresso, porque o orçamento ele é um só. Então, todas as despesas do governo federal, seja no Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, tudo tem que estar num único documento, tá certo? Então, cada poder encaminha as suas solicitações, as suas necessidades, o Executivo junta tudo num planilhão e encaminha para o Poder Legislativo votar e alterar o que ele achar que tiver que alterar. Tá? Então a LDO ela vai servir então de orientação, vai definir as diretrizes para o orçamento. Lembrando, mais uma vez, voltar de novo naquela figura, ó, a LDO é feita com base no PPA e a LOA é feita com base na LDO, tá certo? Então por isso que ela vai orientar o orçamento. O que mais? A LDO também deve dispor sobre alterações na legislação tributária. Um ponto importante que provavelmente já ouviu falar em algum momento. A LDO não altera a legislação tributária. Não está dizendo que a LDO deve alterar a legislação tributária. Não. Diz que ela deve dispor sobre alterações. O que é isso? A LDO deve deixar claro, na LDO o governo deve dizer, quais foram os efeitos de alterações causadas na legislação tributária sobre o orçamento. E, além disso, ele também deve falar sobre alterações que o governo está pretendendo fazer no orçamento, na legislação tributária. Por quê? Você acha que a alteração na legislação tributária impacta o orçamento? Só um pouquinho, né? É claro que impacta. É a alteração da lei que mais impacta o orçamento, é a alteração na legislação tributária. Então, por exemplo, o governo está pensando em aumentar a alíquota de um tributo no ano seguinte, e com isso ele vai arrecadar 20 bilhões de reais a mais. Aí ele coloca isso na LDO, para ver o que o Congresso acha. Se o Congresso disser, ó, concordamos com o aumento dessa alíquota, realmente precisa desses recursos, o governo ele sabe que se ele mandar um projeto de lei para isso, vai ser aprovado provavelmente, não é isso? Porque o Congresso já disse que concordaria. Então, na hora de fazer o orçamento, ele já vai contar com esse recurso. É claro que não pode esquecer de mandar o projeto de lei, né? Porque senão não vai ser aprovado e ele não vai ter o recurso. Mas ele já no orçamento já pode ir contando com aquele recurso, porque o Congresso já deu o sinal verde. Agora, se ele pede esse recurso e o Congresso diz, não vamos aumentar o tributo, o governo sabe que na hora de fazer o orçamento, ele já não vai poder levar em consideração esses 20 bilhões de reais, tá? Então, para isso que serve dispor sobre alterações na legislação tributária. Mas a LDO não altera nada da legislação tributária. Ela não cria tributo, ela não suspende tributo, ela não
cria hipótese de isenção, hipótese de crédito presumido, nada disso. Continuando. Por fim, a quarta e última função constitucional da LDO é estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que são as agências financeiras oficiais de fomento? São aquelas instituições financeiras públicas que o governo usa para financiar, para conceder empréstimos ao setor privado, especialmente. Pensa no BNDES, por exemplo, na esfera federal. O BNDES é uma instituição, uma agência financeira oficial de fomento. Tá? Estabelecer a política de aplicação significa dizer para quem o BNDES emprestará dinheiro. Não dizendo as pessoas individualmente que vão receber, as empresas individualmente, não. Mas dizendo qual o volume de crédito que o BNDES vai destinar a cada tipo de empresa. Por exemplo, na LDO o governo define que vai destinar 40 bilhões de reais em créditos para o agronegócio. Vai destinar 50 bilhões de reais em créditos para a microempresa. Vai destinar 30 bilhões de reais em crédito para exportadores. Então ele está definindo ali, grosso modo, onde serão alocados esses recursos. Ainda não é autorização para o BNDES emprestar. Ainda não é autorização para gastar com aquilo. Mas na LDO já está definindo, já está adiantando essa discussão. Tá? Então, recapitulando, são 4 as funções da LDO. Importante guardar. Definir metas e prioridades para o exercício seguinte, orientar a elaboração da LOA, dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ok. Aí nós vamos falar um pouquinho agora da LDO na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá lá. Ó. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele estabelece que, além de atender ao disposto na Constituição Federal, então além de atender tudo isso aí que nós acabamos de ver, além dessas 4 funções que a Constituição define, a LRF também dá mais 4 funções para a LDO. Ó, são 8 funções ao todo, 4 na Constituição e 4 na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a LDO, todo ano, também deverá dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho em caso de necessidade. Falar desses dois juntos. No orçamento, as despesas não podem ser maiores do que as receitas, e na execução do orçamento também não. Senão, o caixa não vai fechar. Então a LDO ela deve dispor sobre algumas regras em relação a isso. Porque no orçamento, o governo ele tem uma previsão de arrecadação. Provavelmente, aquela previsão não vai ser exata, não vai ser realizada até nos centavos, conforme foi previsto no orçamento. O governo pode arrecadar mais ou arrecadar menos, não é isso? E se ele arrecadar menos do que está previsto? Você tem que tomar cuidado para não gastar demais. É que nem acontece na vida da gente. A pessoa fez planos para o ano seguinte. Ali entre o Natal e o Ano Novo, lá com os parentes ali, na festa da casa dos parentes, fez planos para o ano seguinte. Aí chega em março, ele é demitido, fica sem emprego, fica desempregado. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que rever os seus planos. Tinha planejado gastar em tanta coisa que não vai poder gastar pelo menos até arrumar um outro emprego, não é isso? Então a mesma coisa no caso da LDO. Ela vai dizer o que o governo deve fazer se aquela receita prevista no orçamento não se realizar, inclusive com limitação de empenho, que é o chamado contingenciamento de gastos, que a gente sempre ouve falar aí na televisão, em caso de necessidade. O que mais? A LDO também deve trazer normas relativas ao controle de custos, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Isso é importante, controlar os custos e verificar se esses programas onde está sendo colocado o dinheiro, se eles estão ou não produzindo resultado. E também a LDO deve trazer demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Por que demais? Porque a própria LRF ela já traz uma série de condições e exigências para transferências de recursos. Além disso, a LDO, a cada ano, pode estabelecer também exigências específicas, ok? Então, essas são as 4 funções da LDO, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que costuma cair mais em prova são as funções constitucionais. Isso daqui você tem que guardar, tá? Mas se você tendo um tempinho aí, guarde com carinho também essas da LRF, porque elas também podem cair em prova. Antes quase não caía, mas os últimos concursos têm sido cobradas também. Então veja que a LDO tem 8 funções, 4 definidas na Constituição e 4 na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que mais? Ainda falando sobre a LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a LDO ela deve trazer 2 anexos. Na verdade, ela fala de 3. É que 2 ela dá nome, por isso que são os 2 mais importantes para a prova. A gente vai falar do terceiro também. Nós temos o anexo de metas fiscais
e o anexo de riscos fiscais, que devem acompanhar obrigatoriamente o projeto da LDO que o presidente encaminha para o Congresso. Tá? Vamos ver o que é isso. Está lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a LDO deve trazer dois anexos, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. O anexo de metas fiscais deve estabelecer metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem para os dois seguintes. Tal anexo deverá também trazer avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior e o seu não cumprimento acarretar a limitação de empenhos e de movimentação financeira. Vamos entender com bastante calma aí. O anexo de metas fiscais, ele tem duas caras. Ele olha para frente e olha para trás. É que nem o antigo deus Jano, da mitologia romana, que tinha duas faces. Uma no lugar certo e outra aqui atrás da cabeça. Ele olhava para frente e para trás, simbolizando que ele via o presente e o futuro. A Lei de Responsabilidade Fiscal também tem essas duas caras. Tá? Ela olha para frente, estabelecendo metas em relação a 5 coisas. Receitas, despesas, dívida pública, resultado nominal e resultado primário. A LDO estabelece metas para essas 5 coisas para 3 anos seguintes, porque ela estabelece para o ano a que se refere a LDO se refere sempre ao ano seguinte. Então a LDO de 2021 é aprovada em 2020, a LDO de 2022 é aprovada em 2021 e assim sucessivamente. Então são metas para essas 5 coisas, para o ano a que se refere a LDO e para os 2 subsequentes, portanto, para 3 anos, tá certo? E além disso, também deve ser acompanhado o anexo de metas fiscais de um demonstrativo do cumprimento das metas do ano anterior. Porque não adianta só estabelecer a meta e depois não verificar se eu cumpri ou não, não é isso? Eu tenho que estabelecê-la e tenho que verificar se foi cumprido ou não. Então, olha só, guarde bem isso. O anexo de metas fiscais traz metas para 5 coisas. Daqui a pouco eu vou colocar o mnemônico aí para você guardar. Receitas, despesas, dívida pública, resultado primário e resultado nominal. Para 3 anos para frente e também, olhando para trás, ela vai verificar se foram cumpridas as metas do último ano que fechou. Ok? É isso que está dizendo. Muito bem. E aí tem um mnemônico para guardar as metas da LDO, que é a seguinte frase, ó. Receitas menores do que despesas resultam primeiro em nome endividado. Guarde isso. Receitas menores do que despesas resultam primeiro em nome endividado. Fácil de guardar essa frase, né? Olha só, todas as metas aí que tem que estar na LDO estão nessa frase. Receitas menores, receitas, então meta de receitas. Metas de despesas, o resulta vem do resultado. Primeiro, resultado primário. O nome, resultado nominal. E endividado tem a dívida pública, tá? Só entender o que é resultado primário e nominal, rapidamente. A nossa aula aqui não é de economia, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas guarde assim, o resultado primário é o superávit ou déficit do governo antes do pagamento da dívida. Tá? Então o governo, antes de pagar a dívida, porque você concorda que a dívida é algo que veio de governos anteriores, não é isso? A dívida ali, alguém que fez a dívida lá atrás e agora o governo está tendo que pagar. Então, primeiro você calcula quanto que é o resultado do governo sem se preocupar com a dívida, sem se preocupar com a dívida que os governos anteriores fizeram. Esse é o resultado primário. Aí existe o resultado nominal, que aí de fato é com o pagamento da dívida se vai ter déficit ou não, tá certo? Então, um é antes do pagamento da dívida, que é o primário vem primeiro, então vem antes do pagamento da dívida. E o outro é o nominal, que é o final mesmo, para ver se deu déficit ou superávit, tá certo? Então, guarde que são essas 5 metas que a LDO deve trazer no seu anexo de metas fiscais, todos os anos. Ah, e o não cumprimento dessas metas pode redundar aí em crime de responsabilidade política, tá, do presidente. Então, essas metas ele tem que levar a sério e tem que procurar cumprir. Muito bem, continuando. Além do anexo de metas fiscais, nós temos o companheiro dele, que é o anexo de riscos fiscais. E aí, segundo a LDO, no anexo de riscos fiscais, devem ser avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem adotadas caso se concretizem. Então, olha só, o anexo de riscos fiscais, o nome está dizendo, o governo vai colocar riscos que ele está antevendo, riscos que ele está percebendo que podem vir a afetar as contas públicas. Exemplo, o governo está respondendo uma ação no STF que se ele perder, ele pode ter que pagar 50 bilhões de reais.
Ora, isso é algo considerável, né? Pode causar um rombo nas contas públicas. Então, o governo coloca isso no anexo de riscos fiscais. Ou então, o governo está antevendo que nós poderemos ter um cenário econômico adverso no próximo ano, poderemos ter uma crise econômica. Isso vai prejudicar a arrecadação? Isso também é um risco para as contas públicas. Vai colocar no anexo de riscos fiscais. Só que o governo não deve trazer só o problema, não. Ele tem que trazer também a solução, tá certo? Ele tem que trazer quais medidas que ele está adotando, ou para evitar que ocorram, ou se ocorrer, para mitigar os seus efeitos. Né? Então, ok, está tendo essa ação no STF, e se perder, o que o governo pretende fazer? Tá, se o cenário econômico adverso se confirmar, o que o governo pretende fazer? Isso está no anexo de riscos fiscais. Uma vez um aluno perguntou, professor, o legislativo ele pode mudar o que está no anexo de metas fiscais e o que está no anexo de riscos fiscais? Pode. O legislativo pode alterar isso, tá? Principalmente aqui nas metas fiscais, ele pode alterar essas metas aqui que o governo propôs, que o executivo, ele propõe, né? E, além disso, ó, existe um terceiro anexo ainda que a LDO tem, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que a mensagem do presidente da República que encaminhar o projeto da União, o projeto de lei orçamentária de LDO, apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Tá? Então, quando o presidente ele encaminha, seja a proposta do PPA, seja da LDO, seja da LOA, ele faz através de uma mensagem presidencial. É um documento solene, aí vai lá no Congresso Nacional, tira foto, né, com o presidente do Congresso, o presidente do Senado, entregando a proposta do PPA, da LDO, da LOA, tá? No caso da LDO, então, essa mensagem que vai acompanhar a LDO deve necessariamente trazer isso daí, ó, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial e os parâmetros e projeções para os seus principais agregados e variáveis e também as metas de inflação para o ano seguinte. E isso é para que o Poder Legislativo ele tenha um contexto para poder discutir a LDO, né? Porque para saber exatamente o que está acontecendo no país, o que está para acontecer. Então, por exemplo, quem define as metas de inflação é o Banco Central. Claro que o Congresso sabe qual que é a meta de inflação, né? É só assistir a televisão que você sabe. Mas tem que ficar formalizado no papel. O Poder Executivo coloca lá qual é a meta de inflação para o ano seguinte. E aí, com base nesse cenário, o Congresso Nacional vai pegar a LDO, que foi proposta, a proposta da LDO, que a gente chama normalmente de PLDO, que é proposta ou projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Aí o Congresso pega esse projeto, o presidente passou o contexto na sua mensagem presidencial, e aí, com base nisso, o Congresso discute, lembra? Passa pela Comissão Mista de Orçamento, depois vai para o plenário do Congresso, e aí o Congresso discute essas leis, discute a LDO para o ano seguinte, tá certo? E aí aprova alguma coisa que volta para o presidente para ele sancionar. Então, aí para finalizar, nós temos os prazos para elaboração e aprovação da LDO. Lembrando que as 3 leis orçamentárias têm os seus prazos. Primeiro, qual que é o prazo para o presidente da República encaminhar o projeto da LDO? Ele tem até o dia 15 de abril de cada ano. Ele tem até o dia 15 de abril de cada ano. O ato das disposições constitucionais transitórias, ele diz de outra forma. Ele fala que o presidente tem até 8 meses e meio antes do encerramento do ano, antes do final do ano, para encaminhar o projeto da LDO. Se você contar 8 meses e meio do final do ano para trás, vai dar dia 15 de abril, tá? Então pode cair dessas duas formas na sua prova. Então qual que é a ideia? O presidente tem até 15 de abril para apresentar o projeto da LDO. E aí, o Congresso tem um prazo para aprovar? Sim. Ele tem até o dia 17 de julho de cada ano. Só que esse prazo você não vai achar em lugar nenhum dessa forma. Por quê? Porque a Constituição ela fala simplesmente o seguinte, que a sessão legislativa não será interrompida antes da aprovação do projeto da LDO. E como é que se chega nesse prazo aí, professor? Porque a sessão legislativa é o período no qual o Congresso Nacional funciona. E a sessão legislativa começa no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, aí você tem um recesso no meio do ano, o Congresso retoma as atividades do dia 1º de agosto até 22 de dezembro. Então, o Congresso funciona, na verdade, né, no dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro, e você tem um recesso no meio do ano de 17 de julho até 31 de julho. Ora,
Então, se a Constituição diz que a sessão legislativa não será interrompida até a aprovação do projeto da LDO, está querendo dizer, ó, tem que aprovar o projeto da LDO antes do recesso do meio do ano. E como o último ano antes do recesso é o dia 17 de julho, então, na prática, tem que aprovar até o dia 17 de julho, tá certo? Mas pode cair na sua prova assim ou pode cair dessa outra forma que está aí, ó. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de LDO. Professor, e se der o dia 17 de julho e não for aprovada a LDO? Eles vão ficar de castigo até aprovar, tá certo? Eles não vão sair de férias enquanto não aprovar. Ah, professor, mas teve um ano aí que fizeram um recesso branco, que eu me lembro, né? Não tinham aprovado a LDO e saíram de férias. Eu sempre digo, não desaprenda com os nossos políticos, tá certo? Guarde o que está na Constituição. Esqueça esse jeitinho, às vezes, que eles dão. Nossa Constituição diz, não vai ser encerrada a sessão legislativa enquanto não for aprovado o projeto de LDO. Tá? E por que tem todo esse rigor? Porque se você demora para aprovar a LDO, você demora também para aprovar o orçamento, concorda? Porque o governo precisa da LDO aprovada para ir elaborar a proposta de orçamento. Então vamos imaginar que não fosse aprovada a LDO, os deputados saíssem de recesso, voltassem no dia 1º de agosto, só aprovassem a LDO lá no final de agosto. Ora, o Poder Executivo já está prejudicado para poder elaborar a proposta de orçamento a tempo. Não vai dar tempo, provavelmente, né? Então, por isso que há essa, vamos dizer assim, essa severidade com o prazo da LDO, ok? Muito bem. Ah, uma vez o aluno perguntou, professor, aí fala do prazo para o Congresso Nacional. E para o Executivo, ele não tem um prazo para encaminhar? Se ele não cumprir esse prazo, tem alguma penalidade, alguma sanção? Olha, em tese, se o presidente não cumprir isso, ele pode também sofrer impeachment, porque também é considerado crime de responsabilidade. Porque a lei de impeachment ela é bem genérica, né? E ela coloca lá que é considerado crime de responsabilidade desobedecer à lei orçamentária. E a maioria da doutrina compreende que desobedecer à lei orçamentária significa não obedecer também às disposições constitucionais sobre norma orçamentária, sobre lei orçamentária. Tá? Isso tudo sobre a LDO. Então, olha só, nós já falamos do PPA, voltando lá no nosso esqueminha, ó. Nós já falamos do PPA, já falamos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e vamos falar agora sobre a terceira e última lei orçamentária, que é o orçamento de fato, que é a Lei Orçamentária Anual. Tá lá, ó. Vamos ver juntos. Ó, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, é o orçamento propriamente dito, sendo que é a ela que se aplicam todos os princípios orçamentários, né, que você já deve ter estudado em algum momento, né? Aqui é um evento, a gente não está tendo uma aula aqui estruturada, mas em algum momento da vida talvez já tenha estudado princípios orçamentários, senão você vai ter que estudar, isso cai em prova, tá? Esses princípios orçamentários, eles se aplicam justamente à Lei Orçamentária Anual, porque ela que é o orçamento de fato. Aí ela deve ser elaborada em consonância com o PPA e com a LDO, isso nós já vimos, né? E deve trazer todas as receitas que se espera arrecadar e as despesas que serão incorridas no exercício financeiro subsequente. Existe, inclusive, um princípio orçamentário que diz isso. Quem sabe o nome? É o princípio da universalidade. Ele diz que a lei orçamentária deve trazer todas as receitas que o governo espera arrecadar e todas as despesas onde ele vai gastar esses recursos. Tá? O que mais? Nenhuma despesa que não esteja prevista na LOA poderá ser executada. Isso é importante. Nenhuma despesa sem previsão no orçamento pode ser gasta. Mas, professor, é algo muito urgente, muito necessário. Tinha que estar no orçamento. Ah, mas não está, e agora? Aí vai ter que alterar o orçamento para colocar essa despesa, tá? Através dos chamados créditos adicionais. Os créditos adicionais eles servem na prática para alterar a lei orçamentária. Então, enquanto não alterar, não pode gastar. Porque o orçamento está ali para ser seguido, tem que ser levado a sério. Inclusive, se o governante ele gasta com uma despesa que não está prevista no orçamento, ele está cometendo não só um crime de responsabilidade, mas um crime comum. Ele pode ser preso por isso. Okay? Hoje é previsto como um crime comum. Se eu não me engano, o artigo 359-A do Código Penal. Mas está lá no Código Penal falando sobre execução de despesa não prevista no orçamento. Além disso, é vedada a concessão de créditos ilimitados. O que é isso? Está dizendo que toda despesa, para ser gasta, além de estar prevista no orçamento, ela também tem que trazer um valor máximo. Não existe despesa que tenha valor infinito no orçamento, porque por mais importante que um gasto seja, para o governo, para a sociedade, para todo mundo, os recursos do governo são limitados, não é isso? O governo não tem dinheiro infinito para gastar. Então, da mesma forma,
toda e qualquer despesa do orçamento tem que ter um valor máximo definido lá, certo? Esse valor, se não for suficiente, professor, ao longo do ano o governo percebe que o valor não está sendo suficiente. Aí ele tem que pedir um aumento desse valor, através do chamado crédito suplementar, que é assunto para outro evento. Mas aí o governo pede um aumento desse valor, aí sim, aí ele vai poder gastar. Enquanto não tiver esse aumento, ele vai ter que se contentar com aquele valor que foi definido. E não tem jeito, pessoal, porque hoje isso daí é inclusive controlado por um sistema. Na esfera federal é o CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira, esse é o nome, CIAF. O CIAF, quando você vai lá executar uma despesa, ele verifica se tem crédito orçamentário previsto no orçamento. Se não tiver, ele vai dizer, olha, não há crédito orçamentário suficiente para você empenhar essa despesa. Então tem que ir lá pedir esse valor, incluir no sistema, para que o gasto possa ser realizado. Ok? Continuando, ó. Divisão da lei orçamentária anual. Isso aí cai bastante em provas. Vamos ver lá. Segundo a Constituição Federal, também ainda lá no artigo 165, a lei orçamentária anual ela vai se dividir em 3 partes. Cada uma recebe um nome de orçamento diferente. Mas é importante entender que, pelo princípio da unidade, o orçamento ele é um só. Tá? Então, a lei orçamentária é uma só. Esses 3 orçamentos aí, pensem como se fossem 3 anexos da lei, 3 divisões da lei, que resolveu dar esses nomes. Poderia chamar anexo A, anexo B, anexo C, anexo laranja, anexo vermelho, anexo azul, mas resolveu-se dar esses nomes aí. Mas, na verdade, o orçamento é um só. Quais são as 3 divisões da LOA? Orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal, o que você tem que guardar é que ele é residual. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ficar com todas as despesas e as receitas correspondentes que não constarem dos outros 2 orçamentos, tá? Porque essa divisão da LOA, ela serve para você definir onde você vai colocar cada despesa do orçamento. Então, no caso do orçamento fiscal, ele vai ficar com todas as despesas que não se enquadrarem nas outras 2. A Constituição diz que o orçamento fiscal ele deve trazer todas as despesas da administração direta, da administração indireta, incluindo autarquias, fundações, fundos e por aí vai. Só que ela não diz isso, mas entenda-se, desde que não esteja nos outros 2 orçamentos. Então é importante entender o que está nos outros 2, porque o que não tiver nos outros 2 vai estar no orçamento fiscal. Orçamento de investimento das empresas estatais. Normalmente é o menor dos 3. De longe, todo ano é o menor dos 3. O que é isso? Aí o governo coloca as despesas com investimento em empresas estatais. O que é investimento? É quando o governo coloca dinheiro numa empresa para ela aumentar o seu tamanho, para ela aumentar o seu capital. Tá? Por exemplo, o governo, acho que foi em 2005, ele fez uma injeção grande de dinheiro na Petrobras, para a Petrobras poder aumentar o seu capital e poder fazer mais compras, mais investimentos. Nesse ano, a Petrobras apareceu aí, ó. Apareceu no orçamento de investimento das empresas estatais, porque o governo colocou não sei quantos bilhões, porque a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista, então o governo ele tem que ter mais de 50% das ações. Então, para a Petrobras poder emitir mais ações para particulares comprarem, o governo também teve que colocar o dinheiro dele, senão ele ia ficar com menos de 50%. Né? Então, por isso que o governo fez essa injeção de dinheiro à época na Petrobras. Tá? E aí, então, a Petrobras apareceu aí nesse ano. Agora, importante, tem que ser um investimento que o governo esteja fazendo numa empresa estatal. Empresa estatal, leia-se, uma empresa que seja controlada, direto ou indiretamente, pelo governo. Tá? Porque o governo tem o controle acionário direto ou indireto dessa empresa. Então, o que ocorre? Se o governo estiver colocando dinheiro numa empresa controlada, mas não for para investimento, não vai estar no orçamento de investimento, tá certo? Vai estar provavelmente no orçamento fiscal ou, se for o caso, no orçamento da Seguridade Social. Por exemplo, a gente tem a Infraero. A Infraero é uma empresa que a gente chama de uma empresa estatal dependente. É uma empresa controlada pelo governo, essa empresa que administra os aeroportos, né, por aí. Ela é uma empresa controlada pelo governo, pela União, só que a Infraero ela não consegue se manter com os recursos que ela mesma arrecada. Ela não consegue se manter. Sabe aquela taxa de embarque que você paga quando você vai voar, né? Voo doméstico, internacional? É recolhida para a Infraero, mas aquilo não é suficiente para a Infraero se manter. Então o governo todo ano ele tem que colocar dinheiro na Infraero para ela pagar funcionários, para ela pagar suas contas em geral.
Quando o governo coloca dinheiro na Infraero, aparece no orçamento de investimento das empresas estatais? A resposta é não, porque o governo não está fazendo um investimento. Ele está pagando as contas da Infraero, na verdade, não é isso? Está repassando dinheiro para ela pagar contas. Então não consta daí, tá certo? E por fim, o orçamento da Seguridade Social. Aí para você entender o que consta aí, tem que saber o que é a Seguridade Social. De acordo com o artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social no Brasil abrange 3 áreas: saúde, previdência social e assistência social. Então, gastos nessas 3 áreas, previdência social, assistência social e saúde, são gastos com a Seguridade Social. E aí vai aparecer, as despesas correspondentes vão aparecer no orçamento da Seguridade Social. Exemplo, o governo tem que pagar aposentados, é um gasto com a Previdência, vai estar no orçamento da Seguridade Social. O governo paga a Bolsa Família, é um gasto com assistência social, está aí no orçamento da Seguridade Social. O governo vai construir um hospital, entra aí no orçamento da Seguridade Social, tá? Porque são despesas relacionadas ou à saúde, ou à previdência, ou à assistência social. Orçamento de investimento das empresas estatais, nós já vimos. É o dinheiro que o governo coloca em empresas controladas por ele, para que essa empresa aumente de tamanho, para que ela aumente o seu capital, para que ela emita mais ações, vamos pensar assim. E se não tiver nem no segundo, nem no terceiro, vai estar no orçamento fiscal. Exemplo, despesas com segurança pública. É orçamento de investimento das empresas estatais? Nada a ver. É orçamento da Seguridade Social? Também não. Então, vai estar lá no orçamento fiscal. Dos 3, o orçamento fiscal é o maior, aí depois você tem, todo ano, né? O orçamento da Seguridade Social, logo atrás, e depois você tem o orçamento de investimento das estatais, que normalmente é o menorzinho dos 3, ok? Então, guarde essa tríplice divisão da LOA e guarde também que, apesar dessa divisão, a lei orçamentária anual é uma só a cada ano. Todo ano, o governo aprova um orçamento federal só. Todo ano, os governos estaduais aprovam um orçamento estadual só. Todo ano, os governos municipais aprovam um orçamento municipal só, ok? Continuando, vamos lá. Ver um pouquinho o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala sobre a Lei Orçamentária Anual. Porque isso daqui nós vimos que a Constituição fala sobre a LOA. Vamos ver o que a LRF fala sobre a LOA. Ó. De acordo com o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto da Lei Orçamentária Anual deverá conter em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas estabelecidos no anexo de metas fiscais da LDO. Olha o anexo de metas fiscais da LDO sendo lembrado aí. Lembra que todo ano a LDO, no seu anexo de metas fiscais, tem que trazer metas para 5 coisas. Quais são mesmo? Receitas, despesas, dívida pública, resultado nominal e resultado primário. Né? Todo ano tem as metas estabelecidas na LDO. E aí, quando o governo vai encaminhar a proposta de orçamento, veja que a LDO já foi aprovada, que a LDO é aprovada antes, não é isso, do orçamento. Então, quando o governo encaminha a sua proposta de orçamento, ele vai colocar em anexo uma demonstração de que aqueles gastos estão de acordo, estão compatíveis com os objetivos e metas estabelecidos no anexo de metas fiscais da LDO. Por exemplo, na LDO foi aprovado que o governo deveria reduzir em 5% a dívida pública, por exemplo. É uma meta que estava lá na LDO, redução de 5% a dívida pública. Então, no projeto que o governo encaminha, que o presidente encaminha da LOA, ele tem que demonstrar que ele está planejando, né, os gastos ali foram planejados de forma a diminuir 5% da dívida pública, tá certo? Na LDO, tem lá um valor mínimo para ser arrecadado com determinada receita, no anexo de metas fiscais. Na LOA, o presidente tem que mostrar que está compatível o que ele previu com aquela receita com aquilo que foi estabelecido na LDO, certo? O que mais? O projeto de lei orçamentária anual também deve ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de compensação à renúncia de receita e aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Resumindo aí, ó, o que acontece? Quando o governo concede uma isenção, quando ele concede uma remissão é perdão de um tributo. O governo diz, você não precisa mais pagar esse tributo, apesar de já ter lançado. Quando ele concede um subsídio, um benefício, muito bom para quem recebe, não é isso? Só que isso causa um impacto nas contas públicas. Então o governo concede uma isenção, sei lá, de 40 bilhões de reais para determinado setor. Aquilo vai causar um buraco no orçamento de 40 bilhões de reais.
Então, na lei orçamentária anual, o governo tem que mostrar esse demonstrativo, o efeito dessa isenção, no caso, sobre as contas públicas, sobre as receitas, para que o Congresso avalie, né, na hora de decidir sobre o orçamento, verificar, não, peraí, você está pedindo aqui 50 bilhões para essa despesa, mas você concedeu uma isenção de 60 bilhões lá atrás e essa isenção não tem muito sentido, como é que é isso, né? Revoga essa isenção e você vai ter o recurso, tá certo? Então, para o Congresso poder ter essa ideia também do contexto, também do que está acontecendo. O que mais? Também a lei orçamentária anual deve conter uma reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinado a atendimentos de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Né? Lembra que no anexo de metas de riscos fiscais, desculpe, no anexo de riscos fiscais, o governo vai colocar passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas? Ele pode destinar, deve destinar no orçamento, uma reserva se preparando para isso. Isso aqui é aplicação na área pública de um princípio que nós sempre temos que aplicar na nossa vida, que é aquela ideia de que não devemos gastar toda a nossa renda, né? Temos que fazer uma reserva para emergências. A ideia é essa, tá? Veja que a reserva de contingência significa uma emergência, um fato inesperado ou um risco. Veja que essa reserva, ela consta da lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual vai dizer, por exemplo, vamos destinar 500 milhões de reais para a reserva de contingência. Isso está lá na lei orçamentária anual. Mas as hipóteses de utilização, bem como o percentual da receita corrente líquida que vai ser destinada à reserva de contingência, eles são determinados na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Então, reserva de contingência consta da LOA, mas quem define quando vai poder usar e qual o percentual da receita corrente líquida que vai para essa reserva é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Continuando, acompanhe lá comigo. Ainda sobre a Lei Orçamentária Anual, estamos terminando, ó. Além dessas disposições, o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal também estipula que é vedado, é proibido consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Isso aqui tem a ver com dois princípios orçamentários que a gente estuda, que é o princípio da especificação ou do detalhamento, não é isso? Que tem que dizer exatamente para onde o dinheiro da despesa está indo, onde esse dinheiro está sendo aplicado, e também o princípio do equilíbrio, que exige que o total de despesas não seja maior do que o de receitas, então toda despesa tem um valor máximo definido no orçamento, certo? Então a lei orçamentária anual ela vai dizer para cada despesa exatamente onde o dinheiro está indo, se é pagamento de pessoal, se é pagamento da dívida, se são investimentos, e vai dizer também qual o valor que é destinado para aquela despesa. Continuando. Também, ó, a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. Isso daqui nós já vimos quando nós falamos lá do PPA, do plano plurianual, não é isso? Nós vimos lá que nenhum investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro, quer dizer, que começaram num ano e terminaram no outro, poderá sequer ser iniciado sem inclusão no PPA. Se não tiver no PPA, tem que ser colocado, tem que ser inserido lá. Continuando. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as despesas do Banco Central do Brasil. Que o Banco Central do Brasil, na verdade, ele é uma autarquia, tá? Ele é uma autarquia e ele não tem, com autarquias em geral, né? Ele não tem fins comerciais, não tem fins econômicos. Então, normalmente, o Banco Central, inclusive, tem prejuízo. As despesas do Banco Central, então, elas são pagas pela União, como acontece, aliás, com as autarquias em geral, tá? Por exemplo, as despesas do INSS, quem paga? O INSS também é uma autarquia, é a União. As despesas, sei lá, do Detran de São Paulo, quem paga? Dos estados em geral, né? Quem paga é também o governo do estado, porque são autarquias. A mesma coisa no caso do Banco Central. Então, quem vai pagar o salário dos servidores do Banco Central, embora seja o Banco Central que processe a folha, o Banco Central que pague, mas esse dinheiro acaba vindo do Tesouro Nacional. E aí, relacionado a isso, ó, diz lá também que o resultado positivo do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.
sendo que eventual resultado negativo constituirá a obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Bom, isso meio que decorre, né, daquilo que nós vimos anteriormente, que as despesas do Banco Central são bancadas pela União. Então, se o Banco Central tiver lucro, embora o Banco Central não tenha fins lucrativos, ele pode ter lucro, né? Se o Banco Central tiver lucro, depois de constituídas as devidas reservas determinadas por lei, o que sobrar vai para a União, vai ser receita da União. E se o Banco Central tiver prejuízo, por outro lado, quem vai ter que arcar com esse prejuízo, quem vai ter que pagar ali, colocar o que está faltando, é a União também, tá certo? E o Banco Central, na prática, ele funciona também como um caixa da União. A gente fala isso quando fala do princípio da unidade de caixa, né? Todo o dinheiro que a União arrecada, ele acaba passando pelo Banco Central. Então, a União acaba sendo aí responsável por manter o Banco Central. Se ele tiver prejuízo, inclusive, ela tem que assumir. Mas se ele tiver lucro também, a União tem direito a ficar com esse lucro após a constituição das reservas que forem necessárias, tá certo? Deixa eu ver, acho que chegamos aqui ao final. Ah, não. Para terminar, ó, isso aqui é importante. Prazos de elaboração e aprovação da LOA. Nós já vimos os prazos do PPA, os prazos da LDO e agora os prazos da LOA. Ó. Aqueles dois prazos que toda lei orçamentária tem. Prazo para o presidente encaminhar a proposta e prazo para o Congresso Nacional aprovar. No caso da LOA, o presidente da República ele tem até o dia 31 de agosto de cada ano para encaminhar a proposta de orçamento, para encaminhar a proposta da LOA para o Congresso Nacional. Veja que é o mesmo prazo do PPA, tá? Tanto o prazo de encaminhamento da proposta como o prazo para aprovação pelo Congresso, eles são os mesmos, para o PPA e para a LOA. A única coisa que muda é que, como nós já vimos, que o PPA ele dura 4 anos. Então, no caso do PPA, o presidente vai fazer isso daí, encaminhar a proposta e o Congresso vai aprovar, somente no primeiro ano do mandato. Já no caso da LOA, não. No caso da LOA, todos os anos o presidente tem que encaminhar e o Congresso tem que aprovar. Só que o dia é o mesmo, ó, de encaminhamento. Então, o presidente ele tem até o dia 31 de agosto de cada ano para encaminhar a proposta orçamentária. Lembrando que no primeiro ano de mandato, ele também vai ter que encaminhar a proposta do PPA, tá? Então, o presidente foi eleito. No primeiro ano de mandato, ele tem até o dia 31 de agosto, até o final de agosto, para encaminhar tanto a proposta do PPA como a proposta da lei orçamentária anual, tá certo? Agora, a partir do segundo ano, segundo, terceiro e quarto ano de mandato, ele vai encaminhar só a proposta da lei orçamentária anual, porque o PPA ele encaminha uma vez só. Lembrando que esses prazos aí, mais uma vez, eu friso isso, eles são para a esfera federal, tá? Professor, e nos estados e nos municípios? Aí cada um pode definir um prazo diferente na sua lei orgânica, no caso dos municípios, ou na sua Constituição Estadual, no caso dos estados. E o prazo para o Congresso aprovar a lei orçamentária anual? Mesma coisa do PPA. É até o fim do ano. Né? Como a lei orçamentária é anual, tem que ser até o final de cada ano. E aí, só que lembrando que a sessão legislativa ela encerra-se no dia 22 de dezembro. Tá? Então, o presidente encaminha o orçamento até 31 de agosto de cada ano e o Congresso tem até o final do ano, ou mais especificamente, até o dia 22 de dezembro, para aprovar a lei orçamentária anual. É uma pergunta que o aluno sempre faz. Professor, e o que acontece se não aprovar a lei orçamentária anual? Aí não tem recesso no final do ano para os parlamentares, que nem acontece com a LDO no meio do ano? Não, não tem essa previsão. Aí, o que acontece se o ano começa sem o orçamento estar aprovado, então? A lei, a Constituição, as leis, elas não trazem uma regra em relação a isso. E aí, quem costuma trazer disposições sobre isso é a LDO. Então, a LDO, ela costuma dizer, lembra que a LDO é aprovada até 17 de julho, não é isso? Então, a LDO diz lá, olha, define os parâmetros para a elaboração da proposta do orçamento e, em algum momento, ela diz o seguinte, se o orçamento não for aprovado até o final do ano, aí a LDO vai autorizar que determinadas despesas sejam executadas no valor mensal equivalente a 1/12 do que foi aprovado do orçamento anterior. Lembrando que o orçamento é anual, então, enquanto não for aprovado o orçamento, se o ano já começou sem a aprovação do orçamento, o governo fica autorizado a gastar em determinadas despesas por mês o equivalente a 1/12 do que foi aprovado no ano anterior para aquela despesa, tá? Mas aí a LDO é que vai dizer quais despesas podem ser executadas dessa forma, porque se for uma despesa que dá para esperar, por exemplo, um investimento, normalmente vai ter que esperar o orçamento ser aprovado.
Mas existem algumas despesas que o governo não pode deixar de pagar, senão a máquina pública para, não é isso? Por exemplo, o pagamento de pessoal. Tem que pagar, porque senão a pessoa não vai trabalhar e os serviços públicos não são prestados. Tá? Outras dívidas também que podem ser urgentes, sei lá, compra de medicamentos, por exemplo. Então a LDO ela vai estabelecer o que ocorre se o orçamento não for aprovado até o final do ano. E normalmente ela define, vai trazer ali uma série de despesas que poderão ser executadas mesmo sem o orçamento ter sido aprovado, mas aí vai ficar limitado o gasto com aquelas despesas por mês a 1/12 do que foi aprovado do total do ano anterior para aquela despesa, no orçamento anterior. Ok? Muito bem, agora acredito que eu tenha chegado sim ao fim. Sim, cheguei ao fim. Nós vimos então nesse evento aí leis orçamentárias. Um assunto, como eu disse para você, essencial aí para provas, tá certo? Cai muito. Quase todo concurso vai ser cobrado de forma direta ou indireta leis orçamentárias. Normalmente não vai cair muito diferente do que eu trouxe aqui para você não, tá certo? Se você gostou aí do nosso evento, deixa aí o seu like, inscreva-se também no nosso canal para receber as novidades. E nós estamos aqui no Qualis, sempre aqui trazendo uma novidade para você, sempre trazendo um evento para ajudar você na sua aprovação, para ajudar você a chegar lá, tá certo? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais.